Bem-vindos a mais um Deio ConnectCast. Hoje eu estou com ela, que é referência nacional e internacional em óleos secos. Tem mais de 20 anos de profissão e é um orgulho para nós receber Liliana Nóbrega. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Liliana. Obrigada, Adriano. Para mim é um grande prazer estar aqui com você de novo, né? Porque eu sempre admirei muito o trabalho de vocês, fiz o curso de vocês, né? Então, tá te reencontrando aqui no podcast é maravilhoso. E quase que a gente se encontra no Mato Grosso do Sul, né? Porque a tua trajetória começa lá... Você viu no meu Instagram, né? Em terras pantaneiras. Conta um pouquinho pra nós como é que você veio parar no Espírito Santo, Liliana. Adriano, é super interessante essa história. Recentemente eu fiz 25 anos de formada, né? Só pra te corrigir, não são 20, são 25 anos de formada agora em medicina. E recentemente até gravei uma série comemorativa desses meus 25 anos de formada. Foi lá que eu pesquei as informações. Você pescou isso lá. E aí eu contei um pouco da minha trajetória até chegar agora, né, nesses 25 anos de formados. E eu nasci no Mato Grosso do Sul. Mas como é que foi isso, né? Na verdade, minha família materna é oriunda do Nordeste. E a família do meu pai é oriunda do Rio Grande do Sul e ali do Paraguai, que é a fronteira também ali do Mato Grosso do Sul, né? Minha avó paterna é dali. O meu avô paterno imigrou do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso do Sul para trabalhar nas fazendas de mate. Que ali é muito mate, as ervas, os tererés. Meu pai nasceu numa fazenda dessas ali, na divisa ali com o Paraguai. E a família materna, meu avô e minha avó materna são oriundos do Nordeste, da Paraíba, do Rio Grande do Norte. E ali, eles já casados, ainda sem filhos, um dos meus tios-avós tinha ido para o Mato Grosso. Então, a minha avó foi com o meu avô também para o Mato Grosso do Sul. E eles foram trabalhar na construção da estrada de ferro lá de Campo Grande. E aí, da linha ferroviária ali, né? Então, minha mãe contava que ela morava numa casa, a outra casa era quilômetros e quilômetros de distância. Era quase um brejo ali, né? Então, meus avós saíram do Mato Grosso, saíram do Nordeste, foram para o Mato Grosso do Sul. E do meu lado paterno, Rio Grande do Sul e Paraguai. Então, meus pais nascem no Mato Grosso do Sul. Ali eles se conhecem, se casam e eu nasci lá também, lá em Campo Grande. Só que meu pai, depois de formado, recebe um convite para vir trabalhar em Vitória. Isso em 1976. Então, eu chego em Vitória com meus pais com 1 aninho de idade. E aí meu pai começa a trabalhar aqui na antiga Excelsa, hoje é DP, né? E aí meu irmão já nasce aqui no Espírito Santo, já é capixaba. E aqui nós fomos crescendo, né? Entrando nos colégios, meus pais foram fazendo amigos com aquela vizinhança ali de prédios, colégios, foram conhecendo pessoas, nós fomos estudando e aí nós fomos crescendo e meu pai se adaptou muito à Vitória, minha mãe também. E aqui estamos até agora. E a tua inspiração para medicina? Quando que aconteceu assim, que você... Também é uma história legal. Me parece que você tinha na família alguém que inspirava ou não? Você é uma das primeiras médicas? Sou uma das primeiras médicas. Eu tenho um primo médico, que também, assim, muito bem sucedido. Hoje ele tem 70 anos, acredito que já tem 70. Super jovial, ainda exerce a profissão. Ele é um médico radiologista e também médico nuclear. Ele era a única referência que eu tinha. Meus pais não eram médicos, meus avós não eram, não tinha ninguém para trás, só o meu primo. E quando eu resolvi fazer medicina, eu me lembro que eu tinha aproximadamente 14, 15 anos. E sempre fui uma aluna, assim, de alta produtividade. Adriano, era uma excelente aluna, a minha vida escolar inteira. Era boa em todas as matérias, realmente eu tinha o estudo, assim, como algo que eu gostava também de fazer, né? De estudar, me dedicar à escola. E aí, com 14, 15 anos, eu falo com a minha mãe que eu queria fazer medicina, que eu desejaria fazer medicina.
E até conto na minha trajetória, nos vídeos que vão passar ainda no Instagram, que a minha mãe foi meio contra. Meu Sabe, Deus. assim, ela não foi assim... Não comprou de pronto a ideia. De pronto não comprou, porque ela tinha tido uma experiência de trabalhar em hospital lá no Mato Grosso do Sul e conviver com muitos médicos. E ela sabia que a vida do médico era uma vida desafiadora, difícil, desafiadora, de muito estudo e de muito trabalho. Eu já era muito estudiosa e gostava de estudar, então ela meio que quis me alertar, assim, olha, será que é isso mesmo que você quer? E Não aí é eu tão falei, simples. não, é isso mesmo que eu quero fazer medicina, eu quero ajudar as pessoas, né? Eu acho que quando a gente escolhe assim muito novo, né? A gente tem uma idealização juvenil mesmo, né? A medicina é uma profissão maravilhosa. É uma profissão que, se o médico está bem com ela, ele tem condição de ajudar muitas pessoas. O médico ainda é uma pessoa de uma grande importância na sociedade. Nós passamos recentemente por uma pandemia. Nós vimos o que os médicos foram capazes de fazer num cenário quase de guerra. Sim, né? Todos na linha de batalha, na linha de frente. A nível de exaustão, né? A nível de exaustão, burnout, né? Cansaço físico, mental, abandonando às vezes família, correndo risco, né? Então nós vimos o que os médicos são capazes de fazer, né, na pandemia. Então a medicina é maravilhosa, a gente ajuda muito as pessoas, a gente está diagnosticando ou tratando ou prevenindo uma doença ou consolando, né, num momento difícil, até às vezes próximo da morte, né? Então a medicina é maravilhosa nesse sentido. Naquele momento juvenil, eu tinha esse ímpeto, né, de ajudar as pessoas. Continuo tendo até hoje, graças a Deus, continuo amando a medicina como uma missão, né? Continuo me empenhando, Não, você não para, né? A gente vê, estudando o tempo tanto todo. que você estuda. Exato. E o tanto que você ensina também, né? Porque Exato, você virou uma exato. referência Sim. nacional e internacional. Né? A gente vai contar sobre isso eu ainda. estou- Mas eu queria terminar a história da medicina. Aí minha mãe fala isso pra mim, eu bato pé e falo, não, eu quero isso mesmo. E aí sim, ela me apoiou demais, eu virei um grande orgulho, assim, para ela. Minha mãe já é falecida, né, faleceu logo depois que eu cheguei da minha residência, faleceu jovem, com 56 anos, e eu como médica Mas esse ali, orgulho ela teve, né? Ela realmente não me viu nesse auge, mas ela me viu muito estudiosa na medicina, na residência, muito aplicada, muitas dificuldades eu tive no meio desse caminho também, de várias ordens, mas ela sempre ali com muito orgulho, com muito apoio a mim. E eu chego da residência, alguns anos depois, poucos anos, ela adoece e falece, mas eu pude ter o privilégio e a oportunidade de cuidar da minha mãe como médica já e de prover a ela um tratamento digno, que pudesse dar dignidade a ela. Foi uma doença muito grave, ela teve um tumor no cérebro, mas eu pude, com a graça de Deus, assim, eu agradeço muito a Deus eu estar em Vitória e já estar trabalhando e ter tido condições de ajudar naquele momento. Então, foi algo que também me marcou, acho que marcou a nossa família, assim, foi uma coisa negativa, mas que também depois nos uniu mais e a gente pôde dar esse conforto a ela e estar junto dela, né? Então isso foi muito importante para nós. E aí você volta para Vitória ou você fez aqui mesmo? Não, aí eu fiz a medicina aqui. Aí eu passo em medicina, faço na Universidade Federal do Espírito Santo 6 anos. Aí eu fiz prova para residência e aí passei em Belo Horizonte. Aí eu me mudo, tem uma festa de formatura que acaba no sábado pro domingo, no domingo eu mudo. Caramba. E na segunda eu começo. Segunda já tava na residência. Rouca, sem voz, de tanta festa, né? Daquela semana de formatura, aquela conquista. Aí eu faço a minha mudança para Belo Horizonte. E aí, Adriano, eu considero essa minha mudança com 23 para 24 anos a minha passagem para a vida adulta. Por que eu considero isso? Porque ali
virou uma mulher de verdade. Exatamente. Eu uma deixo menina apenas. aquela estudante, eu viro uma médica. Claro que eu ainda serei estudante ali em Belo Horizonte nos próximos 4 anos, mas ali eu coloco uma missão para mim que seria já de uma independência dos meus pais, né, que na época estavam passando uma dificuldade financeira. Então eu chego em Belo Horizonte, vou morar ali numa pensão, começo a fazer minha residência. Com 15 dias eu arranjo um plantão no interior. E aí eu começo a dar plantão para me sustentar ali. Basicamente para me subsidiar. Eu não queria ganhar muito dinheiro, algo que me atrapalhasse a residência, algo que atrapalhasse os estudos. Por isso eu optei por dar plantões nos finais de semana. E aí eu rodava. Dar foco durante a semana. E aí durante a semana eu estudava na residência, queria dormir, queria estudar, estar bem presente na minha atividade ali, aprender o máximo que eu pudesse. E aí final de semana, chegava sexta-feira, eu já estava muito cansada. Mas eu entrava dentro de um ônibus, rodava 3 cidades diferentes e dava plantões em 48 horas em 3 locais diferentes. Virava de ônibus para lá e para cá. Eu até me emociono assim em contar isso ainda, porque as pessoas me veem hoje com muito sucesso, com uma clínica bonita, né? Uma autoridade, e não imaginam tudo isso que a gente passou lá atrás, né? E os jovens aí que estão escutando essa história, né? Que acha que tá indo na modinha na medicina, ó, nem tudo são flores, não. Pra se tornar referência. Exatamente. Então eu estudei, me apliquei demais na residência também. Fui uma excelente residente lá em oftalmologia. Depois eu faço meu fellowship em cirurgia plástico-ocular, que é a cirurgia das pálpebras, das vias lacrimais, da órbita. Consigo fazer esse fellow, me subespecializar lá em Belo Horizonte. E aí fico um tempinho a mais em Belo Horizonte, estudando lente de contato, cirurgia refrativa. Belo Horizonte era um grande centro, é ainda um grande centro da oftalmologia nacional. E aí eu consigo voltar para Vitória em 2002. Então já são 22 anos que eu estou aqui. 22 anos que eu estou de volta, né? E quando eu volto, começo do zerão também, né? Então a residência foi para mim essa passagem para a vida adulta. Te deu uma musculatura, né? Exatamente. Eu entrava sexta-feira dentro do ônibus super cansada, voltava no domingo à tarde super cansada, segunda-feira começava tudo de novo, mas eu sempre tive uma mentalidade de que aquilo ia ser provisório. De que eu queria ser uma médica oftalmologista, uma cirurgiã plástica, uma professora, né? Então eu sabia onde eu queria chegar, eu tinha uma visão, eu tinha um foco, e isso me sustentou bastante. Tanto é que quando eu me formo em oftalmologia em Belo Horizonte, meus pais vão para minha festa lá, eu me emociono mais do que eu me emocionei quando eu formei medicina. Que é que você tinha se encontrado total ali, pela história. Pela dificuldade, porque fazendo medicina eu fiz pelo menos na casa dos meus pais. Eu tive esse apoio. E aí só eu estudava mesmo, me empenhava ali na faculdade. Quando eu vou para residência, eu tô ali sozinha. Aí fui morar junto com outras colegas, dividi apartamento, fui dar plantão final de semana, fui trabalhar para me sustentar, então trabalhava e estudava. Então era realmente uma transição para a vida adulta. Qualquer problema que eu tivesse, assim, não era qualquer coisa que eu queria transportar para os meus pais, para não dar preocupação muito a eles. Então eu fui realmente processo de amadurecimento muito grande. E isso traz uma musculatura interna, né? Que é o tal da quilometragem. Às vezes eu brinco com o pessoal, falei, gente, o churrasco no micro-ondas, ele não fica bom, ele tem que passar por um processo de fogo, de tempo, né? A carne vai ficar estragada, não vai ficar saborosa. Então, isso é o que traz a musculatura, que faz a gente parar de pé aí diante dos desafios, né? Isso, a gente vai vendo que diante dos desafios você tem uma força interna muito grande
para combater, né, os desafios, para estar trabalhando, estudando, né, que foi o jeito que eu encontrei de contornar os desafios. Eu sabia que através do estudo e do trabalho honesto, ético, eu iria chegar lá, né? Então, através do estudo e do trabalho foram as minhas opções, né, de chegar lá. E cada história de sucesso que eu vejo as pessoas na televisão, hoje a gente está acompanhando as Olimpíadas agora em Paris, os medalhistas, quanta dificuldade que eles passaram, com morte de entes queridos, de cirurgias, de lesões, e que toda a força de vontade os fez chegar de novo numa Olimpíada, ou chegar pela primeira vez e chegar a ser até medalhista olímpico, né? Então a força de vontade não é só o talento, de certa o talento e essa força de vontade que move o ser humano. E é uma lucidez de encarar a vida como ela é, né? E de dar resposta para a vida naquilo que ela está nos pedindo naquele momento, né? Exatamente. Eu acho que falta uma maturidade emocional às pessoas hoje, um pouco, assim, de achar que a vida tem que ser fácil, ou que alguém deve alguma coisa a você. Isso aí. Ou uma vitimização. Eu acho que isso não deve acontecer. Todos têm um poder interno. E se a gente pensar nas nossas histórias, tudo que é significativo, o que a gente julga significativo, teve suor, teve persistência, teve foco. Normalmente o que veio muito fácil não é tão significativo. Exatamente, aquilo que eu estava te falando. Quando eu me formo em oftalmo, foi mais significativo. Mais significativo até do que na medicina, né? Porque eu passei tudo isso, né? Eu queria ser responsável pelas minhas contas, estudar, trabalhar e seguir em frente, né? E aí não tive o apoio ali financeiro dos meus pais na época da residência. E então isso me fez crescer, me fez ter muita vontade. Você foi levado assim, foi acontecendo oftalmologia na tua vida, ou você já tinha isso que eu quero? É uma história legal também. A oftalmo, eu sou míope, Adriano. Então eu uso óculos, eu tô de lente de contato. Mas eu me tornei míope tarde já, lá para os 17 anos. Eu fazia pré-vestibular. E um dia, então eu era CDF, né? Eu sentava lá na frente, chegava cedo e pegava aquela carteira lá da frente. Um dia eu me atrasei e não consegui sentar lá na frente, eu sentei lá atrás. Aí pronto. Eu não vi a cara do professor. Só vi o borrão. Só vi um borrão, eu tive que copiar tudo aqui do colega do lado. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, olha, eu acho que eu tô com problema de vista. E aí minha mãe me levou no médico oftalmologista. Quando eu cheguei lá, ele fez os exames, né? E constatou que eu tinha uma miopia. Mas na hora que ele coloca lá o óculos e eu enxergo... Clareou tudo. Essa emoção que me fez ser oftalmologista. Esse momento. Olha. Que ele me devolveu a visão. E aí eu tive uma alegria, uma emoção grande. Eu tinha 17 anos, nem tinha entrado na faculdade de medicina. Teve um impacto emocional na sua vida ali. Por quê? Porque eu pensei, poxa, eu tenho um grau tão pequeno de miopia... E isso já me impacta. Imagina quem. Você imagina o que um médico oftalmologista pode fazer numa cirurgia de catarata, num paciente com glaucoma, retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade, ou altos graus de óculos. O que o oftalmologista pode fazer por uma pessoa para devolver a visão, devolver a qualidade de visão, reabilitar uma pessoa, prevenir a cegueira. Eu fiquei encantada. A minha situação era muito leve, mas eu fiquei encantada. O que um médico pode fazer por uma outra pessoa? O que um médico oftalmologista pode fazer? E aí eu entro na medicina com essa emoção guardada no meu coração. É claro que a oftalmologia, eu só fui ver oftalmologia no 5º ano de medicina. Então eu começo a faculdade estudando a parte básica, anatomia, fisiologia, histologia, e lá na parte básica eu já começo... E você lidava bem assim com sangue, com as operações? Como é que é isso? Porque eu vejo algumas pessoas... Olha, vou te contar o que aconteceu
conosco, tá? A gente tem agora tá com 5 anos, mas a gente tem um bebê. Nós levamos numa pediatra, dessas... eu posso dizer assim... médica mais Nutella, vamos dizer. Cara, ela quase não pegava na criança. Parece que tinha alguma coisa ali que tava faltando. E você leva num pediatra mais raiz, o bicho só falta, cata pelo pé, levanta. Experiência, né? A experiência, também, né? E como é que você lidou com isso também? Eu acho que lidei bem, assim. Lidou bem. Antes de entrar na faculdade, um amigo meu me levou no anatômico. E foi me mostrando assim um cadáver. E ele foi muito cuidadoso comigo para não dar um impacto muito forte para mim. Eu era nova, eu nem tinha entrado na faculdade ainda, eu tinha uns 15 anos. Demonstrando meu interesse em medicina, ele já fazia medicina, e aí ele me levou num anatômico. E aí, com muito cuidado, muita educação, gentileza, ele foi me mostrando... ele foi descobrindo esse corpo, e a gente na faculdade de medicina tem que ter muito respeito por esse corpo. Sim. Né? Um corpo que está ali pra gente estudar. E pra gente... Há um respeito. Há um respeito. A gente começa aprendendo que a gente tem que ter um respeito pelo anatômico, pelas peças anatômicas, ou por um corpo inteiro que esteja ali. E que nós temos que ter esse respeito por essa pessoa que deu o corpo dela pra gente estudar ali. E aí, esse meu amigo me levou no anatômico, eu tinha 15 anos, e ele foi descobrindo parte por parte. Então, tinha um corpo e ele descobriu o pé. E aí, ele me mostrou estruturas anatômicas do pé. Depois, ele foi descobrindo a perna. E aí, eu fui aprendendo ali com ele. Ele foi me dando uma aula até ele descobrir a face, né? Então fui descobrindo pouquinho em pouquinho, aí eu fui me inteirando com aquilo, lidando com as minhas emoções, porque realmente é difícil. É o impacto, né? É o impacto. Né? Não é todo mundo que consegue lidar bem, né? Quando eu entrei, então, com 18 anos, eu já tinha tido essa experiência, e aí eu fui bem. E já sabia o que ia enfrentar também. Eu já sabia. Colegas minhas que não tinham tido experiência tiveram dificuldade de entrar nesse primeiro momento, entendeu? Mas depois... Leva um tempinho a mais. Leva um tempo. Você nunca teve um preparo para isso. E aí chega no anatômico, a gente começa a estudar e depois você realmente envolvido pelos estudos. O volume de estudo é muito grande na anatomia ali, nos primeiros anos de medicina é muito grande. E só no 5º ano que você foi ter o contato. Aí, 5º ano. Aí então eu fui rodando pelas matérias iniciais e fui fazendo monitoria de histologia, depois monitoria de neuroanatomia, monitoria de fisiologia cardíaca, e eu fui me interessando por outras coisas, neurologia, cardiologia, endócrino, oncologia. Eu gostei de várias matérias, pediatria, ginecologia, e gostei de várias matérias durante a faculdade. Mas quando eu chego no oftalmo, aí sim... o encantamento. Aí oftalmo sempre ali guardada. Eu nunca tive nenhuma outra experiência com a oftalmologia. Fui guardada, a não ser como paciente. Guardada aquela emoção dos 17 anos. Chego no 5º ano, passo pela matéria de oftalmologia. Aí me encantei. Falei, realmente é isso que eu quero ser. Porque eu não gostava de ser uma médica de hospital, Adriano. Eu gostava de ser uma médica de consultório. Uma médica de conversa. E o teu atendimento é bem humanizado, né? Exatamente. Eu gosto de conversar, gosto de examinar bem, prescrever bem, explicar. Deve ter algum estudo o quanto isso impacta também na recuperação do paciente, na melhora dele, né? Porque como faz diferença, né? Quando há essa identificação humanizada. Eu acho que quando o médico tem essa atenção com o paciente, o tratamento, a adesão ao tratamento é maior. Então, se você se identifica com o seu médico, tem uma empatia com ele,
e a adesão ao tratamento será maior. Então, as orientações que esse médico vai passar, a chance... A tendência dele seguir é muito maior. Então, a tendência de um desfecho clínico positivo é muito maior. Então, você conseguir melhorar mais os seus pacientes. E é claro que é muito mais agradável você estar num médico... Já não é o momento... Que te sorri, né? É claro que quando a gente está diante de situações mais graves, diante de situações difíceis, o paciente está sofrendo... Também é muito importante oferecer um ombro amigo, ter empatia, entender aquele sofrimento psíquico, orientar, pedir ao paciente passar segurança, né? Passar segurança e pedir ao paciente que mude a vida dele muitas vezes. Né? Às vezes a gente até é mal interpretado, mas às vezes você vê um paciente que está com múltiplas doenças autoimunes, doenças psicológicas, psiquiátricas, cânceres, e alguma coisa ali tá errada na própria psique, né? Não é só o ambiente que está fazendo isso. Então a gente tenta também orientar o paciente para que investigue isso também, né? Porque as doenças estão muito evidentes hoje na nossa sociedade moderna. Nós temos uma evolução da medicina muito grande, Adriano. Por outro lado, em diagnóstico e tratamentos, terapias, medicamentos, uma tecnologia avançada, hoje inteligência artificial entrando na medicina também para ajudar o médico a diagnosticar melhor. Então você vê um tamanho crescimento tecnológico. Mas nós estamos ficando mais doentes. Tem isso, por outro lado, né? Tá tendo meu ver, né, a tecnologia ou o afastamento da humanização, da humanidade ali, a gente está ficando mais doente. Eu acho que nós somos seres humanos. E como seres humanos, a gente tem que buscar a nossa saúde como algo completo. Uma saúde física, mental, espiritual, emocional, tudo isso em conjunto. De forma equilibrada em conjunto. Não adianta só fazer academia, mas você tá mal no seu relacionamento, você não tem amizades, você não tem convivência com pessoas queridas. Academia é uma parte só da vida, né? É uma parte, alimentação também, são partes importantes. Mas se a sua psique tá ruim, o que vai... Você não tem uma saúde plena, né? Então eu gosto de falar de saúde plena. Saúde plena é física, emocional, espiritual, né? E dentro disso, assim, você já não queria estar em hospital, ou seja, queria... Exato. Eu tinha identificado que aquela questão de pronto-socorro, de UTI, não era muito para mim. Então, eu passei por essas fases todas. Na minha residência, eu dava plantão de pronto-socorro, tudo isso, dei muitos plantões, mas eu tinha entendido que aquilo não era para mim, que eu gostava de algo de maior relacionamento, que era algo ambulatorial. Então, eu queria ser uma médica de consultório, que eu pudesse conversar bem com o meu paciente, investigar, fazer um tratamento, acompanhar. E hoje eu tenho pacientes que eu acompanho desde que eu cheguei no Espírito Santo de volta, né? Que estão comigo desde que eu cheguei da residência. Então, há 22 anos acompanhando famílias, pacientes. Então, eu gosto disso, né? Mais dessa parte. E você acabou virando essa referência nacional e internacional, né? Isso foi na parte do olho seco. Do olho seco. Que eu venho estudando. Que é um nicho dentro da oftalmologia. Um nicho dourado dentro da oftalmologia. Um oceano azul, né? Que eu até descobri no curso do Dale Carnegie, que eu fiz com você. E essa doença, essa patologia, comecei a estudar lá quando eu fazia meu fellowship em cirurgia plástica ocular. A gente estudava tratamento cirúrgico para melhorar o olho seco, de pós-queimaduras ou de pós-doenças graves, que o olho ficava seco. A gente estudava as técnicas cirúrgicas palpebrais para melhorar isso. Isso lá atrás. Lá atrás, 2001. E aí eu mantive esse estudo de olho seco. Volto para Vitória, começo a examinar os pacientes
E começo a ter uma relação muito próxima com a reumatologia, por exemplo, que atendia muito paciente com doença de Sjögren e que um dos sintomas é o olho seco. Então, eu era oftalmologista que sabia examinar o filme lacrimal e que fazia um relatório e que tinha esse contato, essa proximidade, essa comunicação com o médico reumatologista. Então, rapidamente eu virei uma referência aqui em Vitória para os colegas reumatologistas, para os próprios colegas oftalmologistas, né? A Liliana trata olho seco. Manda para a Liliana que ela trata olho seco. E aí, em 2007, vem um primeiro workshop internacional sobre olho seco. 2007. A gente tá quase 20 anos. Quase 20 anos atrás. E aí, sem muito essa questão de internet ainda, sem redes sociais, né? Eu compro essa revista desse workshop por $150. Espero um mês essa revista chegar no Brasil, na minha casa. E ali eu estudo esse workshop, que era uma revista mesmo. Estudo como que estava se fazendo o estudo do olho seco, a propedêutica, o tratamento. E esse estudo do DILS, que é o Dry Eye Workshop, veio lá de Harvard Medical School, capitaneado por Harvard, e aí estudos do mundo inteiro fazendo esse conhecimento. Que havia de melhor. Começo a estudar, chamo essa reumatologista professora da UFS para ensinar ela, olha como é que trata o olho seco agora, olha como é que faz o diagnóstico para você entender também para os seus pacientes. Hoje essa médica é a referência internacional em doença de Sjögren, professora da UFS, uma médica renomadíssima aqui no Espírito Santo e a nível nacional e internacional. E eu virei uma médica oftalmologista no olho seco também, como uma referência nacional e internacional, sendo hoje speaker internacional. Você é convidada para os congressos. Eu dou aula em inglês hoje no maior congresso da nossa especialidade, que é o Congresso de Catarata Refrativa, que acontece na Europa. Estou indo mês que vem, daqui um mês estou indo para a Espanha, dar aula lá em Barcelona. Em outubro existe o Congresso Mundial de Olho Seco, vai ser em Veneza. Estarei lá também, maravilha, com médicos do mundo inteiro, estudando olho seco, o que há de novo, né, para trazer inovação para os meus pacientes, para trazer mais informação. Eu lembro que quando você participou do treinamento ou do apresentações de alto impacto, você falou que você tinha acho que era um aparelho que acho que era único no Brasil, né, na época. Único no estado do Espírito Santo. Único no estado do Espírito Santo. Esse aparelho foi o aparelho que eu trouxe em 2019 para tratamento do olho seco. Porque até então, esses 19 anos, eu estava tratando o paciente com tratamento clínico, colírios, uma orientação de mudança de hábitos na vida dele, né, na questão das telas, né, dos celulares hoje. E quando surge a tecnologia, eu já vinha estudando, a tecnologia chega no Brasil em 2019, já havia na Europa, nos Estados Unidos antes, mas chega no Brasil para tratar olho seco em 2019, e aí eu realmente fui uma das pioneiras a nível Brasil de trazer esse equipamento. Fui a primeira do estado e uma das pioneiras a nível Brasil. Trouxe o equipamento, começo a fazer o tratamento e realmente dá muito certo, né? O tratamento hoje, ele é tratamento de escolha aí para melhorar o olho seco. Lá atrás era algo novo, ninguém sabia se ia funcionar ou não, né? Eu já então, estudando, eu apostei. E não é barato, né? Foi um investimento pesado que você fez. Exatamente. Eu fiz uma análise financeira na época, você poderia fazer esse investimento. E a minha analista financeira falou, não, você pode fazer. Você tem como fazer. Mas mesmo assim, aquele gelo... gelo, né? Ainda hoje né? As pessoas, para fazer o investimento, você tem que estudar uma viabilidade econômico-financeira, ver se você vai... Tem que ter o ROI, né? Tem que ter o ROI, tem que ter o retorno sobre investimento. E foi um retorno sobre investimento muito rápido. O que não acontece muito hoje a nível Brasil, eu não vejo muito isso. Vários colegas nos congressos me relatam, Liliana, não consigo às vezes vender o tratamento porque os pacientes acham caro.
Aí eu falei, poxa, eu tive um sucesso tão grande, mas eu entendi depois por quê. Entendeu, Adriano? É que não é só a parte Não, técnica. exatamente, porque eu tinha feito uma clientela de olho seco nos 19 anos anteriores. Que foi construído que é o teu maior capital. Meu maior capital, eu construí uma relação com esses pacientes. Na hora que ninguém queria atender esse tipo de pacientes, eu estava lá com eles. Demorando 40 minutos, 50 minutos, não tendo nenhuma remuneração a mais por isso. Demorando as consultas, examinando, tratando, estudando a mais do que as outras pessoas. E aí, me relacionando com esses pacientes, tirando esses pacientes da urgência, estando ali nos momentos que eles mais sofriam. Quando chega o equipamento e eu falo para eles, olha, chegou um equipamento, vamos testar para ver se vai melhorar o olho seco? Claro, doutora Eliana, confio em você plenamente. Então, eu tive um grande sucesso, porque eu tinha plantado uma semente. Você não precisava vender o seu serviço. Exatamente. Já tinha credibilidade uma credibilidade, uma relação médico-paciente muito grande com os meus pacientes. Aí eu tive um grande sucesso. E isso eu tô tentando hoje ensinar os médicos, Adriano. Você tem até uma... Hoje eu fiz um curso online de olho seco. E é o primeiro curso online, né? Nesse formato, sim. Primeiro do Brasil, um curso online de olho seco, que está na plataforma Hotmart. Hoje eu tô até em negociação para ver se esse curso vai para uma outra plataforma também, para aumentar a visibilidade dele, para ver se outros colegas conseguem acessar também. E é um curso com 7 horas gravadas de aulas teóricas e também de vídeos práticos demonstrações de tudo ali. que eu faço na clínica, de todos os equipamentos, seja de diagnóstico, de terapia de alta tecnologia ou do básico. Eu também ensino aquele médico que não tem as tecnologias, mas que do básico ele pode assim, começar a fazer olho seco no seu consultório. Ele começar com o que ele tem. Começar com o que ele tem. O grande lance é ele realmente ter o interesse pelo paciente. Hoje a doença do olho seco é a segunda maior queixa do consultório médico oftalmológico. Só perde para o exame do grau. Então você imagina que quantas pessoas têm as oportunidades estão aí. E de ajudar as pessoas. E de ajudar as pessoas, porque os pacientes estão em sofrimento. Qualidade visual ruim, qualidade de vida ruim, impacto na produtividade do trabalho, impacto na produtividade da escola. Tem estudos hoje de um olho seco moderado, Adriano, impacta 111 dias do trabalho. Nossa! Do ano. Então, o ano tem 365 dias, 111 deles, um terço do ano impactado pela doença do olho seco. Onde você não consegue estudar nem trabalhar. 4 meses. Com conforto visual, você tem ardência, começa a ter dor por causa do ambiente em que a gente vive, né? Hoje a gente está aqui no podcast com um ambiente de ar-condicionado, né? Já sente luz, telas. O tempo todo. E uma coisa legal também, né, Liliana? Apesar dessa capacidade técnica que você tem e que você se tornou liderança, você também trabalhou essa outra parte de habilidades interpessoais, né? E de gestão e de liderança, né? Adriano, eu acho que esse foi o grande pulo do gato para mim. Eu acho que procurar essas outras habilidades de gestão foram que me fizeram realmente expandir muito, principalmente a minha mente, a minha mentalidade. Porque eu comecei a procurar algo de gestão quando eu fiz um MBA na FGV. Eu fiz um MBA em gestão empresarial. Quase 2 anos, né? Estudando com engenheiros, administradores, advogados. Eu lá, a única médica. Né, dentro lá do curso. Mas aquilo abriu tanto a minha cabeça, me ensinou que eu tinha que realmente ver o meu consultório como uma empresa e lidar ali com gestão de pessoas, gestão de processos, inovação, marketing, planejamento, né? Então, tudo isso eu fui aprendendo. Naquele MBA, eu fiz o planejamento estratégico da minha clínica. Que você fez em 2016, Eu fiz em 2016 o planejamento estratégico para que a clínica acontecesse em 2020. E apesar da pandemia, eu consegui realizar a inauguração da minha clínica em 2020. Então eu fiquei impressionado, falei, poxa, como um planejamento
bem feito, você corre atrás, né? Quando você Sim. escreve os seus objetivos e vai fazendo um por um, e realmente a coisa o que gera acontece. muita ansiedade na vida das pessoas é não saber onde é que elas estão indo. Então tem um excesso de possibilidades, isso acaba trazendo uma certa agonia. Quando a pessoa coloca sob perspectiva e ela tem um foco, ela só tem aquilo para fazer, então diminui muito essa ansiedade. Tem aquela frase, né? Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Então eu tinha um foco, tinha um objetivo, consegui realizar. E quando eu faço o MBA, faço tantas matérias que eu nunca tinha estudado na minha vida, economia, contabilidade, matemática financeira, imagina, né? E aí eu começo a estudar tudo isso e busco depois outros cursos. Então, fazendo a FGV, que é uma grande escola de negócios no Brasil, depois eu procurei a Fundação Dom Cabral, fiz fantástica, né, em Belo Horizonte. Eu fiz ainda no modo online, porque eu estava na pandemia, fiz um curso de negócios, uma pós-graduação em negócios em saúde, convivendo com médicos e gestores do Brasil inteiro. Ali já abre mais a minha cabeça, Sim. né? Parto para um curso em negociação e liderança em Harvard. Então, eu fui para os Estados Unidos estudar negociação e liderança com as pessoas que faziam negociação entre grandes fusões de empresa, entre guerras, entre países. Você imagina os professores escrevendo aqueles livros, né, que vendiam milhões no mundo inteiro. Estava na tua frente. Dando aula para gente de negociação e liderança. Ali eu, então, me conecto com gestores do mundo inteiro, com pessoas do mundo inteiro. Nós somos um grupo de brasileiros, os brasileiros se destacaram bastante, tivemos um destaque nesse curso lá em 2018. E aí, estando lá, eu consigo ir para o Harvard Medical School também. Então, eu estando lá para fazer um curso de negociação e liderança no Harvard Business School, consigo depois ir para a parte de medicina. Fui muito bem recebida pelo Dr. David Sullivan, que era o chairman da TIFOS. TIFOS é essa organização científica que nos dá todas as informações sobre o olho seco. Então, eu consigo ir para os Estados Unidos, ver o que o americano estava fazendo de diferente do que eu estava fazendo aqui no Brasil e vi que era basicamente a mesma coisa. Então, que eu estava bem alinhado com o que há de melhor. Com os guidelines internacionais nos estudos. Claro que quando você chega nos Estados Unidos, a diferença é que os recursos financeiros deles são muito maiores. O dinheiro deles vale mais que o nosso. Exatamente. Então, o médico pede uma coisa, já vem na hora, e depois o convênio vai cobrir, algo assim, né? A diferença era essa. Então, em 2018, eu tenho essa experiência também em Harvard, na parte de olho seco. Volto para o Brasil, trago um exame de inovação, que era a osmolaridade. Em 2019, trago o tratamento de inovação, que era a terapia de luz pulsada. E assim, chega a pandemia, o olho seco realmente piora muito. Um cenário de transformação digital muito grande da sociedade. Olho seco piora, todo mundo na frente das telas. E quem estava preparada para tratar o olho seco dos pacientes? Doutora Liliana. Tinha há 6 meses antes da pandemia investido na tecnologia de tratamento. Então eu sempre costumo dizer, Adriano, a sorte encontra o preparo. Né? Eu estava preparada tecnicamente, com uma experiência de mais de 20 anos estudando olho seco e atendendo os pacientes, e tinha inovado em tecnologias de diagnóstico e tratamento. Então a pandemia, para mim, apesar da primeira retração de pacientes que não iam, né, à clínica, ao consultório, depois realmente foi quase um trampolim, assim, para realmente receber todos os pacientes que estavam com o olho seco. Não, e esse monte de coisa acontecendo, e você encaixou na sua agenda ainda o Dale Carnegie, né? Isso. Foi bem em 2020, né? Eu acho que foi 2021 ali. 2020 ou 2021 entra o Dale Carnegie na minha vida também. Porque eu lembro que começamos a turma online, terminamos presencial, né? Exatamente, a gente usava máscaras, né? Mantínhamos a distância. E aí o Dale Carnegie veio para mim também num processo de consultoria que eu fiz para fazer a minha clínica. Então, desde 2018 eu faço muitos processos de consultorias também. Aquilo que eu estava te falando, eu estudei
pós-graduação, MBA, mas eu estudei negociação e liderança, eu estudei marketing, fui estudar comunicação e liderança com vocês, né? Estudei finanças pessoais, finanças de clínica. Eu fui buscando outras habilidades. Eu acho que realmente isso que me deu muito mais segurança e mais habilidades emocionais e esses soft skills que estão faltando hoje no dia a dia das pessoas, habilidades emocionais, habilidades de comunicação e liderança. E aí, num processo de consultoria que eu fiz para fazer a minha clínica em 2020, um dos passos era fazer o Dale Carnegie. Era uma recomendação. Era uma recomendação do consultor lá de Belo Horizonte. E aí eu não consegui fazer no primeiro momento por causa da pandemia. Foco as minhas energias todas em terminar a obra da clínica, inaugurar a clínica e começar. E aí, quando a clínica estava pronta, eu procuro aquilo que estava faltando na minha consultoria, que era fazer o Dale Carnegie Comunicação e Liderança. Aí procuro vocês, a gente faz o curso inicialmente online, depois presencial. E eu gostei tanto que depois eu fui fazer a comunicação de alto impacto também. Apresentações de alto impacto. Apresentação de alto impacto. E eu vou te falar uma coisa, Adriano. Um dos elogios que eu mais recebo hoje na minha atividade profissional é da minha comunicação, da minha oratória. Então, acho que vocês também foram responsáveis por isso também, né? Porque eu não só sou uma médica, mas sou uma médica que me comunico bem. Sim. Não só com os meus pacientes, não só com as minhas colaboradoras, exercendo um papel de liderança, mas hoje a nível nacional e internacional, dando aulas para os médicos no Brasil inteiro, dando aulas para médicos na América Latina em língua espanhola, dando aulas para os congressos internacionais em língua inglesa. Por que chamam a doutora Liliana aqui de Vitória, né? É claro, eu tenho um conhecimento técnico, mas essa habilidade de comunicação, de saber dar uma aula, de saber prender atenção, ter uma comunicação mais voltada assim, para que o público entenda e se conecte comigo. Então, isso faz com que a minha comunicação seja muito mais eficiente, muito mais assertiva, né? Então, eu agradeço muito ao Dale Carnegie também, né? Que legal. E recomendo muito para os meus colegas, né? No meu curso online, eu falo tudo que eu estudei. Eu tenho uma aula de marketing em olho seco e eu falo tudo que eu estudei. Eu falo, olha, um dos cursos que eu estudei de comunicação foi o Dale Carnegie. Não só estudou, como foi destaque, né? Como Pois aquela é. aluna. E voltou mais uma vez aquela aluna Caxias, que senta na frente, CDF. Tanto é que foi reconhecida, Exatamente, né? Com Isso aqui é um orgulho. É um orgulho. Eu recebi das mãos do Adriano, né? Isso. Que foi um prêmio de reconhecimento pelos meus colegas que fizeram o curso comigo. Isso, o nome né? desse troféu é de máxima realização. Exatamente. É como se fosse assim o nome da turma. Exatamente. E é uma tradição que existe há 112 anos. Olha só, gente. Essa aí eu nem sabia, hein? É uma tradição do Dale. Do Dale Carnegie. E eu recebi porque fui indicada pelos colegas que fizeram junto comigo. É uma votação. Foi uma votação, votaram em mim como um destaque, uma pessoa que realmente pôde usufruir, aprender bastante com o curso, porque realmente eu me empenhei. Eu queria fazer as tarefas para me comunicar melhor com as minhas colaboradoras e hoje eu colho os frutos disso. Isso aí. Né? E eu guardo isso aqui no meu escritório, Adriano, tá? Ele fica no meu escritório na minha casa, para me lembrar também da importância dessa comunicação. Eu tenho alguns símbolos, sabe, de projetos que são importantes para mim. Algumas âncoras ali que a gente você olha, lembra. Eu tenho um bonequinho que foi a realização da minha clínica. Nesse projeto de consultoria eu ganhei esse bonequinho. E aí realizei a clínica, esse bonequinho tá no meu consultório junto comigo, o troféu da comunicação tá na minha casa junto comigo, e recentemente eu ganhei um outro bichinho de pelúcia em outros projetos que a gente tem aí também para o futuro. Liliana, o tempo passa muito rápido, né? E como você mesmo diz, você se comunica muito bem, tem uma conversa extremamente agradável e produtiva. E
Para mim, hoje fica o ensinamento que nada vem fácil, Sim. que existe uma lei chamada lei do processo, que nós precisamos de tempo, precisamos de foco e precisamos de uma certa quilometragem para a gente ter musculatura, para a gente ter para o sucesso não vir e ir embora, mas se sustentar e vir numa crescente, né? Eu acho que não tem fala mais correta do que essa, Adriano, e a gente pode falar um pouco hoje, através da internet, para as novas gerações, né? As pessoas que estão se formando agora, estão entrando no mercado de trabalho, saibam que tudo tem um processo. Nada foi da água do dia para a noite, né? Todo veio um processo de estudo e de trabalho, de amadurecimento pessoal muito grande. Eu não poderia ter uma clínica recém-formada. A clínica veio na hora certa. Eu já tinha 18 anos de Vitória, já tinha uma clientela, já tinha uma experiência clínica, uma experiência até de liderança, né, que eu não tinha lá atrás. Né? Então, isso realmente foi uma grande construção para mim. Eu procurei ler muitos livros, fazer muitos cursos, estar em consultorias, estar em mentorias, estar sempre buscando melhorar minha mentalidade, melhorar meu mindset. Nesse aspecto, eu me considero sempre uma aprendiz. Então, eu tenho como algo da minha vida também estar aprendendo ao longo de toda a minha vida. Eu sempre tenho alguma coisa para aprender. É uma inquietação para o aprendizado. Se você me chamar para alguma palestra que não tenha nada a ver com a minha vida profissional, eu vou, porque dali uma frase é algo que pode acrescentar muito na minha vida. E assim foram todos os cursos que eu fiz. Como eu te falei do Dale Carnegie, teve um momento também de que a facilitadora me falou que eu estava navegando o Oceano Azul e aquilo me fez focar mais ainda nesse projeto do Olho Seco, e esse projeto realmente só cresceu. E hoje eu colho frutos dele, né? Então, cada lugar, cada mentoria, cada curso, a gente pode realmente aprender alguma coisa. E às vezes eu vejo hoje, principalmente no jovem, querer um sucesso muito rápido. Muito rápido, muito fácil. Muito fácil, efêmero. Então, eu acredito que o sucesso sustentável é esse sucesso que vem com o processo, plantando as sementinhas lá atrás, colhendo os frutos depois, ou construindo uma casa tijolo por tijolo, da base, da fundação, na rocha, e assim indo, né, se desenvolvendo. O desenvolvimento pessoal é contínuo, o desenvolvimento profissional é contínuo, né? A gente sempre também se colocar como estudantes, sempre. Hoje eu dou aulas, passo a minha experiência para as gerações mais novas ou para médicos que não tenham a experiência que eu tenho nessa área específica, mas eu sempre me coloco também como uma estudante na vida, né? Uma estudante para aprender coisas novas, coisas diversas. Sempre tive essa característica de curiosidade também. Então, acho que isso também me ajudou bastante. Com certeza. Liliana, muito obrigado por ter nos prestigiado, tá? Eu sei que a tua agenda é apertada, tem muita coisa para fazer, você é destaque internacional, nacional, isso dá muito peso para o nosso trabalho aqui e dá mais referência ainda para a gente. Muito obrigado pelo teu tempo. Como que as pessoas podem te achar nas redes sociais, te seguir? Eu tenho várias redes, né? Eu acho que todas, mas eu acho que elas vão me achar mais como DRA, de doutora, né? Liliana Nóbrega ou Liliana Nóbrega Cordeiro, né? Hoje a mídia social que eu mais uso é o Instagram, né? Mas estou presente também no Facebook, no LinkedIn também, no Twitter, outras redes também. Facinho de te encontrar. Não é difícil de me encontrar. Gente, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Adriano, pelo convite. Foi um prazer para mim. Prazer.